Pessoal, a sua atividade que você faz, a sua atividade laboral, aqui a gente fala muito de dinheiro e de prosperidade nesse canal. Eu te faço uma pergunta aqui, né? A sua atividade laboral, você faz pelo dinheiro, exclusivamente, ou a sua finalidade é o dinheiro, ou é prestar algo de qualidade para ter como recompensa o dinheiro? Dinheiro, consequência do que você faz, bem feito, um serviço que você presta. Eu tô entrando nesse assunto, pessoal, porque ocorreu uma tragédia essa semana aí no Brasil, né? Não sei nem se dá pra chamar de tragédia, tá mais pra crime, né? Mas quem decide isso não sou eu nem você, é a polícia junto com o Ministério Público, junto com o Judiciário, né? A jovem, né? Uma jovem de nome Maria Eduarda. Quando eu falo isso dá até um negócio porque, enfim, tem uma pessoa muito especial pra mim que tem esse nome, né? Mas enfim, uma jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, se eu não estiver enganado, foi literalmente lançada para morrer, né? Em uma atividade. Eu conheci algo chamado bungee jump, mas esse rope jump, eu não sei nem como é que pronuncia, eu não tinha conhecimento, né? Que é uma das modalidades desse salto com a corda, né? O que é que acontece? Os rapazes literalmente pegaram a mulher, ergueram a mulher, 3 homens, e jogaram a mulher, só que sem a corda. Isso não é uma falha de segurança. Isso não é uma falha de segurança. A falha de segurança é quando a corda rompe, quebra, desata um nó, uma fivela não fica presa, bem presa, sabe? Isso pode ser chamado de acidente. Aquilo ali não foi um acidente. Aquilo ali dá pra se chamar de crime, na nossa visão leiga aqui, né? Quem decide isso, repito, não sou eu nem você. Mas o fato, pessoal, é que a Bíblia tem um recado simples e claro, que a gente tem que pensar nesse recado quando a gente está em qualquer atividade. Eu não estou falando para você como um religioso. Eu estou falando para você de uma mensagem simples que pode trazer resultados positivos para todos no serviço que você presta, seja você um motorista de aplicativo, seja você um policial, seja você um instrutor de educação física, seja você um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um cozinheiro, seja onde você trabalhar. A Bíblia tem uma mensagem que diz assim, ó, preste atenção: fazei todas as coisas como se fosse para Deus, ou como se fosse para o Senhor, e não para homens, e o Senhor lhe dará a recompensa. Quando você trabalha, você tem como objetivo sim ganhar dinheiro, só que entenda que esse dinheiro ele é recompensa. Será que você percebe o nome? Ele é recompensa, ou seja, recompensa é quando você recebe algo por algo bem feito que você fez a alguém. Então o foco não é o dinheiro naquele momento. Você está prestando serviço, o foco é prestar um serviço de excelência, com a melhor qualidade dentro das suas possibilidades. O foco é esse, porque a recompensa vem de algo bem feito. Aí eu te pergunto, quando você está prestando o seu serviço, seja você instrutor de um esporte, como eram aqueles rapazes, seja você instrutor de uma academia, seja você um motorista, seja você um médico, um enfermeiro, você pensa que está prestando aquele serviço ao Senhor, a Deus? Porque todos nós somos habitantes do Espírito Santo de Deus. Ou você simplesmente presta o serviço como se fosse para homens, com a finalidade primeira, receber o dinheiro, que o dinheiro é importante. Inclusive é o assunto que eu mais gosto de falar, é dinheiro de prosperidade. Ele é importante, mas ele é recompensa por algo feito com excelência. Dentro das suas possibilidades, dê o melhor de si. Dentro das suas possibilidades, dê o melhor de si. Aparentemente, naquele caso que ocorreu, que lançaram aquela jovem para a morte, negócio desagradável até de falar. 3 homens pegaram uma jovem e jogaram em uma... Aquilo não foi acidente, porque não houve um rompimento de corda, não houve uma fivela que desatou, não houve um erro no salto, houve o princípio básico. O esporte só ocorre com a corda, não colocar a corda na moça. Será que eles estavam com foco no bom serviço ou simplesmente em jogar o maior número de pessoas possível para ter o maior retorno possível? É um questionamento. Por quê? Pelo que foi dito na internet, tinham 90 saltos naquele dia. 90! Se eu não me engano, em torno de 150 cada salto. 90 saltos. Tinha um rapaz que também deu entrevista que falou que já estavam até atrasados os saltos. Então eles estavam só lançando pessoas na maior velocidade possível, mano.
Será que tivesse essa consciência de fazer com excelência, como se fosse para Deus? Aqui eu não estou falando de um ponto de vista religioso, você não precisa ser religioso. Mas se você crê em algo divino, em algo maior, fazei como se fosse para Deus. Fazei como se fosse para o Senhor. Fazei como se fosse quem mais merece algo bem feito na vida. E se você for um religioso, pense, Deus não habita em templos de pedras. Deus não habita em templos de pedra. Deus habita em cada um de nós. Isso é bíblico. Portanto, ao lançar uma pessoa de um negócio daquela altura, é princípio básico lembrar que você está tratando de alguém que habita o Espírito Santo de Deus. Mas se você não for um religioso, não acreditar em Deus e nada, pois faça como se fosse para um semelhante teu, porque é alguém semelhante a você, que merece respeito e que merece um serviço de excelência. Aquele tipo de esporte ali, pessoal, eu não quero de jeito nenhum. Por mais que ofereça segurança, nada contra quem faz, mas saltar de asa delta, bang jump, hop jump, se eu estiver pronunciando errado, você corrige aí, tá? Tirolesas, isso não me atrai. Mas se você se sente atraído, certifique-se, não confie, já que as pessoas não fazem de acordo com o que diz esse versículo bíblico que está lá em Colossenses. Deixa eu só lhe dizer o capítulo e versículo. Está no capítulo Colossenses 3, versículo 23 e 24. Colossenses 3, versículo 23 e 24. Fazei tudo como se fosse para Deus e não para homens. Fazei tudo como se fosse para Deus. A grande maioria da população brasileira é cristã. E os que não são cristãos ainda tem uma religião que acredita em Deus. Se Deus é o que mais te inspira na vida, fazei tudo como se fosse para Ele. Você jamais vai cometer uma arbitrariedade tamanha. Qualquer serviço que você vai estar prestando, se você não quer pensar de um ponto de vista puramente religioso, mas você acredita em Deus, a Bíblia diz que a verdadeira igreja somos nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Portanto, quando você tratar com alguém, lembre-se que Deus está naquela pessoa, assim como está em você. Então trate com zelo, dê o melhor de si dentro das suas possibilidades. Com um raciocínio minimamente próximo disso, uma arbitrariedade daquela não seria cometida. A jovem foi literalmente lançada. A jovem foi literalmente lançada para a morte. Que tipo de princípio, que tipo de visão aquelas pessoas têm, além de unicamente receber o retorno financeiro pelo que elas estavam fazendo, mas não faziam com excelência? Eu vou falar de novo, dinheiro é recompensa. É importante, se você olhar os vídeos que eu já falei, que eu falo sobre dinheiro, prosperidade, mas ele vem como retorno de algo que você faz para alguém, e esse alguém, eu volto a falar, é o que esse versículo diz aqui: fazei tudo como se fosse para Deus e não para homens. Quando você olha, você está vendo só o homem ali, mas aquele corpo é habitado pelo Espírito Santo de Deus, como diz as Escrituras. Se você carrega esse princípio, seja você num carro de aplicativo de Uber, seja você uma empregada doméstica, seja você um médico, seja você um advogado, seja você um bibliotecário, um professor, antes de prestar o serviço, reflita sobre isso. Aquela pessoa que está recebendo o serviço, ele merece o melhor. Aquela pessoa merece o melhor. Então a regra é simples, tá? Fazei tudo como se fosse para Deus e não para homens. Eu toquei nesse assunto aqui, mas eu não estava até sem saber se eu deveria tocar, né? Eu sei que a família está passando por um momento difícil, complicado. Mas que Deus abençoe a família, conforte toda a família. E que tudo melhore, que tudo prospere para todos. E que os culpados, né, recebam as punições dentro daquilo que a lei manda, dentro daquilo que a lei reza, tá bom? Vou nessa, até outro vídeo.